Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus é alimento e sustento para a nossa vida. É uma necessidade para cada um de nós. Precisamos todos os dias buscar este alimento. Quanto do nosso dia nós reservamos para escutar a voz de Deus? Quanto tempo dedicamos para ler a Escritura, compreendê-la melhor, rezá-la? É preciso que tenhamos este compromisso de crescer cada vez mais no conhecimento da Palavra de Deus. Afinal de contas, só amamos aquilo que conhecemos. E cada vez mais que mergulhamos na Palavra de Deus, conhecemos melhor o próprio Senhor. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, aproveitemos esta ocasião que nos é oferecida no Palavra da Salvação, para que a Palavra de Deus venha ao nosso encontro, encontre espaço em nosso coração, possa germinar, crescer e produzir muitos frutos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Guardai-vos dos homens. Eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. E por causa de mim, sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento, vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, este trecho do Evangelho que terminamos de ouvir é ambientado dentro do discurso apostólico de Jesus, ou discurso comunitário. É justamente o ensinamento que Jesus dá a seus discípulos sobre a missão que eles devem realizar. Jesus, neste capítulo, chama os 12 para colaborar com a sua missão, depois dá as orientações precisas de como os 12 devem se comportar como apóstolos do Senhor, como enviados de Jesus para o anúncio do Evangelho, e logo em seguida Jesus diz que os seus discípulos, aqueles que decidiram segui-lo e que decidiram ir em nome dele, devem também participar do mesmo destino de Jesus. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós pensamos que seguir Jesus é garantia de vida tranquila. Jesus não ilude os seus discípulos. Jesus sabe que o caminho dos discípulos não será fácil, assim como o seu caminho não foi fácil. Perseguições, incompreensões estarão diante dos discípulos, assim como esteve diante deles. Por isso, hoje também, não nos iludamos. A vida de um discípulo é semelhante à vida do Mestre. Hoje, a Igreja celebra Santo Estevão. Justamente é o primeiro mártir, o primeiro a testemunhar a fé cristã até a morte, derramar o seu sangue por causa da fé em Cristo Jesus. É justamente como este sinal de testemunha que a gente lê o Evangelho de hoje. Santo Estevão certamente compreendeu esta mensagem do Evangelho. Por isso foi fiel até o fim, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Por isso, inspirados por este Evangelho e pelo testemunho de Santo Estevão, procuremos também nós renovar o nosso compromisso, dando testemunho da nossa fé, sendo fiéis até o fim e, se necessário for, derramar o próprio sangue, doar a nossa vida por causa de Jesus Cristo. Deixemos que esta mensagem do Evangelho nos alcance profundamente
O Evangelho começa com esta orientação de Jesus: guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas. Ser entregue e ser flagelado. Quem decide seguir Jesus tem que ter esta coragem de passar pela flagelação, pela incompreensão, por ser entregue aos tribunais. Meu irmão e minha irmã, nós temos essa disposição? Nós dizemos que queremos seguir Jesus, mas temos esta coragem, se necessário for, passar pelas incompreensões, perseguições, ser apresentado diante dos tribunais por causa do nome do Senhor? Repito, Jesus não ilude os seus discípulos que o caminho será fácil, mas Jesus garante que se eles perseverarem, com a consciência de que Cristo está com eles, serão vitoriosos. É esta a consciência que cada um de nós também precisa ter ao longo da nossa vida, testemunhando a nossa fé. Cristo está presente e mesmo que venham as situações adversas, eu permanecerei de pé, porque o Senhor está comigo. Em seguida, diz o Evangelho: e por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Nós somos testemunhas de Cristo. A palavra testemunho significa justamente martírio. E martírio é fazer um testemunho, uma declaração pública e ser fiel a essa declaração pública feita até o fim, mesmo que isso nos custe a própria vida. É o exemplo do santo que hoje nós celebramos, Santo Estevão. Ele deu testemunho, isto é, sofreu o martírio porque a sua declaração pública o levou a esta consequência, ter o seu sangue derramado por causa da fé. Sejamos também nós testemunhas da fé que professamos. Em todos os lugares que estivermos, testemunhar Jesus Cristo, testemunhar a nossa fé. E continua Jesus: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Muitas vezes nós confiamos somente na nossa própria iluminação, na nossa própria capacidade. O Evangelho pede que confiemos um pouco mais em Deus. Não fiquemos preocupados como nós nos defenderemos, o que falaremos diante dos tribunais. Por quê? Porque temos um defensor por nós. Vejamos o que diz o Evangelho: naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. Portanto, não tenhamos medo. Não deixemos que nada nem ninguém nos faça desanimar da missão. Temos um Deus por nós. É o próprio Espírito do Pai que testemunha em nosso favor, que nos defende. É Ele quem fala em nós. Então não deixemos que o medo nos impeça de dar testemunho de Jesus Cristo. Nós dissemos que cremos no Evangelho. Então, se o Evangelho pede de nós de não ter medo, de não ficarmos preocupados com o que falaremos, porque o próprio Espírito do Pai falará em nós, criemos ânimo, coragem. Não deixemos que nenhuma ameaça deste mundo nos impeça de ser fiéis à missão que o Senhor nos confia. Em seguida, o Evangelho vai mostrar que esta incompreensão, às vezes, ela vem de pessoas que estão justamente bem próxima de nós. Não vem somente daqueles que estão fora. Às vezes é quem está bem próximo, às vezes na nossa casa, que não compreende a missão que o Senhor nos confia e que procuramos realizar. É por isso que Jesus usa essa expressão: o irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Veja bem, Jesus fala que às vezes é justamente no ambiente mais íntimo e afetuoso, no ambiente mais próximo, que seremos incompreendidos, perseguidos. Por isso, repito, não desanimemos. O Evangelho não nos ilude. Seguir Jesus não é fácil, mas se estamos com Ele, sairemos vencedores. É por isso que o Evangelho se conclui dizendo assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, perseverança. É perseverando firmes com nosso Senhor Jesus Cristo que seremos salvos. O Evangelho não nos garante vida fácil,
mas nos garante que temos um Deus por nós e por isso superaremos todas as dificuldades que se colocarão diante de nós, inclusive a morte. É permanecendo firmes, perseverando, que seremos salvos. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje nos fala de encorajamento. O Senhor deseja compartilhar conosco a sua própria missão. Nos envia para servir ao povo com a presença do próprio Senhor. Mas esta missão não é fácil, esta missão é difícil. Existem tantos obstáculos, incompreensões e perseguições. Mas o Evangelho nos encoraja a perseverar. E perseverando, seremos salvos. Dirijamo-nos ao Pai Eterno pedindo, sobretudo, esta graça da coragem para dar testemunho da fé que professamos. Divino Pai Eterno, te pedimos no dia de hoje a luz e a força do Espírito Santo, para que sejamos testemunhas do Evangelho até as últimas consequências, mesmo que para isso tenhamos que dar a nossa própria vida. Nós cremos, Pai Eterno, na palavra de Teu Filho Jesus, que diz, é perseverando que seremos salvos. Ajuda-nos a viver a mensagem do Evangelho que hoje terminamos de ouvir e refletir. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.